uma feminista negra. E falar de como ser feminista negra é muito importante, porque é preciso que a gente fale, e não é uma questão de essencialidade, mas é uma particularidade não só política, como cultural. Então, fazer literatura, para mim, é falar de um lugar, de um sujeito e de uma pessoa humana, feminina, que se pensa nesse lugar. Vivo numa sociedade racista, uma sociedade que hierarquiza, relaciona e pensa os sujeitos de uma perspectiva diferente. Muito me incomodou durante toda a minha vida a palavra cânone, a palavra autores consagrados, educação erudita e por aí vai. Né, como alguns de nós somos da área de língua, né, a língua padrão, a língua não padrão, a norma. Então, acho que tenho aprendido com a Ana Lu a pensar, e Cassandra também, Cassandra Muniz, a falar em rasuras na literatura. Então, hoje, eu estou fazendo parte de um projeto que é de reescritura de Quarto de Despejo, né, em homenagem a Carolina de Jesus, uma obra que vai completar 60 anos de publicação. E é muito estranho a academia ainda não perceber quem são esses sujeitos que estão produzindo, que estão se constituindo enquanto sujeitos da literatura. Eu organizei, na minha petulância de neguinha metida e sem juízo, na década de 80, uma roda de conversa em que eu falava de negritude e literatura, como estudante da UF. Eu era tão louca, ou doida, ou sem juízo, como todo jovem, que eu não tinha a menor ideia que eu ainda estava vivendo tal do processo lento e gradual de redemocratização do país. Então, algumas sanções eram impostas, mas como você é jovem, você não entende, não percebe e luta. E agora eu uso a velhice para dizer que eu continuo lutando, e aí é porque eu sou idosa e posso fazer o que quero, né? Então, antes eu tinha desculpa da juventude, hoje eu tenho desculpa porque eu sou velha, sabe? Então, em qualquer momento eu continuo na briga, eu sou uma mulher de luta. E o ano passado eu publiquei meu primeiro livro de poesia, que é Eu, Mulher Negra, Escrevo. Tenho mestrado e doutorado, né, na área de educação, em todos os espaços. Eu sempre trabalhei com a questão da literatura negra, do se perceber enquanto sujeito que lê, escreve, produz e pensa esse lugar na sociedade. No mestrado eu fiz um trabalho que se chama a Irmandade Nossa Senhora do Rosário, uma perspectiva de africanidade, mas o catolicismo lido na perspectiva dos seus sujeitos negros na igreja. E aí esse é um dado. No doutorado, que eu terminei há pouco tempo, em 2017, eu trabalhei com a autora que publica já há mais de 40 anos, Geni Mariano Guimarães, que é autora de o livro A Cor da Ternura, dentre outros não muito conhecidos, como o Balé das Emoções, que é belíssimo, o primeiro livro dela, O Terceiro Filho, que data do final da década de 70. Então, falar em literatura negra brasileira é falar de um projeto estético que se constitui e se realiza há muito tempo. Nunca pediu permissão à academia para existir, muito pelo contrário. A academia sempre nos olhou como alguns adjetivos que ela insiste em nomear, em nos qualificar, como uma literatura marginal, como uma literatura isso ou aquilo, como se o cânone fosse uma produção que fosse compreendida e entendida só na perspectiva de quem tem o poder hegemônico e político da sociedade. Um poder hegemônico e político da sociedade que coloca como padrões uma civilidade, uma cultura que não reconhece aqueles que não se parecem com eles como produtores de conhecimento, como produtores de arte. Então é importante dizer isso. E eu sempre, para finalizar, eu sempre brinco dizendo, né, se nós tivéssemos e nós adotássemos a mesma postura que foi adotado com os nossos corpos, nós seríamos pessoas mais do que psicopatas, porque nós negros, né, nunca estivemos produzindo o genocídio de povos como foi feito. Nós nunca usamos o corpo do outro para explorar, para produzir riquezas. E até hoje nós vemos isso na sociedade. Aqueles que se dizem civilizados, cultos, usam práticas de extermínio, de opressão
em nome de uma civilidade, em nome de uma cultura maior. Então, eu sou Selma Maria da Silva, como diz sempre Lélia Gonzalez, uma mulher com nome e sobrenome, né, uma senhora de 64 anos, belíssima, sabe? Mesmo que digam que não, eu digo, não importa, sabe? Eu vou dizendo que eu sou muito bela, sabe? Continuo aí, vida, vivendo. E nesse momento, tem momentos que eu estou bem, tem momentos que eu estou mal, tem momentos que eu quero fazer algumas coisas. E hoje me montei para vocês, linda e maravilhosa, com a ajuda da minha filha, Tainá, que fez a make, né? E aí eu tô toda montada, sabe? A pele tá toda num tom. Eu não entendo muito bem dessa história, mas ela adorou, porque eu adoro o que ela faz. Ela disse que a maquiagem tá perfeita pro momento, sabe? Então eu tô aqui para a gente conversar e falar de poesia, tá ok? Tá bom assim, gente? Posso minha apresentação ou tá muito longa? Tá boa? Posso parar? Nossa, tá incrível, Selma. Ok, vou desligar o Maravilhosa. microfone. Depois a gente volta com o poema. Eu gostaria de convidar Elisa Moreno, por favor. Oi, pessoal, estão me ouvindo bem? Primeira vez que eu estou falando. Sim. Maravilha, gente. Que alegria estar aqui com vocês. Eu sou Elisa Moreno, junto com o João Pedro Fagerlandi, que também está aqui. Nós fundamos a Poesia Viral há 7 anos atrás. Somos os pais da Gaia também. Já começo pedindo desculpa que eu não vou poder ficar até o final, porque eu vou lá para minha sogra ficar com a Gaia daqui a pouco. Sou poeta, atriz, performer, especialista em literatura infanto-juvenil, contadora de histórias. E se pagar bem, eu cuspo fogo também. A gente faz de tudo. E esse ano estou integrando um coletivo que tem me trazido grandes perspectivas e alegrias no campo da política e da cultura, que é a Bancada do Livro. Desde já convido todos vocês aqui a seguirem a Bancada do Livro no Instagram, no Facebook. É um coletivo de ativistas que vai se propor a uma vaga para vereadores aqui na cidade do Rio de Janeiro, para defender as pautas de educação e cultura, que mais do que nunca a gente está totalmente à revelia, abandonados, e a gente tem percebido que se nós que fazemos, se a gente não ocupar esses lugares, não vai ter como. A gente vai continuar sujeitos ao que já está aí, a gente sabe bem o que é. Então, são 7 articuladores, convido vocês a conhecerem. Tenho 2 livros de poemas publicados, que é Relicário e A Cigarra de Papel, e também o Infanto Juvenil, que é um reconto em poesia do conto Barba Azul, muito conhecido aí pelo livro Mulheres que Correm com os Lobos. E é isso, na Poesia Viral a gente faz projetos de mediação literária através de performances poéticas, de contação de histórias, aulas de espetáculo, oficinas de escrita, e a gente tem rodado aí o Brasil com esse sonho que é de levar a literatura para além dos livros e trazer as pessoas que não estão habituadas aos livros para eles, né? Ou seja, ser uma ponte entre as pessoas e a literatura, o que tem nos dado muita alegria. E é isso. Gratidão pelo convite. Me sinto uma aluna do Colégio Pedro II, mesmo nunca tendo sido, mas sou uma aluna da rede pública e sempre que tem um evento no Pedro II a gente participa. Então, estar aqui novamente é uma confirmação desse lugar da escola pública que a gente tanto acredita e ama demais. Gratidão. Obrigado, Elisa, Elisa. Fabiana, muito, pode. muito obrigada. Eu quero te convidar agora para ler seus poemas. A gente pensou em apresentação e leitura dos poemas. Então, vamos embora. Então, minha gente, como eu falei para vocês, eu tenho os 2 livros, né? O Relicário e o Cigarra de Papel, mas estou aqui nesse novo momento, quero apresentar para vocês poemas inéditos do meu próximo livro, que vai se chamar Catálogo de Desperdícios. E vou começar, então, com um poema que se chama Tripalho, e diz assim: Você pega o crachá. Ponteiros berram nas línguas que não desviam nada, não deviam nada, que não diziam nada. Uma boiada passou entre nós. Ninguém reparou. Você caminha, você não quer caminhar, uma boiada. Você pendura o crachá, que bate na blusa, que bate no peito que não bate. Que bate na blusa, que bate no peito que não bate. No peito que não quer e caminha.
Você respira sem se dar conta que tudo bem, não está tudo bem no peito que bate em você, você que não. Tudo bem, seus poros dizem, você estampado na foto, o crachá, que era você há tempos atrás. Você cruza com outras pernas, apenas papéis e murais e uma boiada entre nós. Ninguém reparou no café sobre a mesa, sobre as meias, sobre as mesmas coisas que ninguém reparou que você se jogou da janela. Você se jogou da janela? Você não teve coragem. Esse foi o Tripalium. E agora a gente vai para outro poema sem título ainda, que diz assim: viver também é desistir, guardar as fichas no bolso, tentar um verso novo, soluçar, esperando que alguém ouça. Viver também é se arrastar por muito pouco, não pagar aquelas contas, nem lavar aquela louça. Tentar um verso antigo, cachaça e cobertor. Não rimar no fim do poema. Ou rimar, se assim for. E agora, um outro poema que se chama As Coisas, e diz assim: alguma coisa está sempre se perdendo. E você sabe como são grandes os becos no mundo das coisas. Agora mesmo, repara, alguém se perdeu. Isso nunca será grave o suficiente. Haverá sempre outro alguém alimentando frangos, amolando facas, empilhando papéis nunca lidos. Alguma coisa está sempre partindo e se repartindo em 1 milhão de likes que também se perderão no próximo segundo. Agora mesmo, escuta. Algo está desmoronando. Uma colher sobre a mesa, o domingo, uma ideia de perfeição, alguma coisa, repara, está sempre mordendo o chão. E para finalizar, um outro poema sem título, que diz assim: olhando bem, entre a tempestade e o copo d'água não há nada, ninguém. Mas tem um hiato, projeto de gota, inverno ou verão. Tem, quem sabe, um começo de não. Tem 2 pés fincados no chão. Espera. Espera. Mas olha, tristeza é coisa que dá. O que parece mau tempo é começo de mar. Entre a tempestade e o copo d'água, tem uma possibilidade de sair do lugar. Foi isso, gente. Encerro aqui minha apresentação. Muitíssimo agradecida pelo convite. Obrigada, Elisa. Obrigada pela presença. Obrigada por suas palavras, seus versos, seus poemas. Salva de palmas, por favor. Convidar agora o João Pedro Fagerlandi se apresentar e falar seus poemas também. Obrigado, Fabiana, Luiz Guilherme, Cris Madanilo, tanta gente maravilhosa aqui, Helene, Estela, Dani Venere, pô, uma galera aqui da Letras, eu estou muito feliz, primeiro agradecer por esse convite, por essa vibe boa aí do Pedro II, do Cap, pessoas maravilhosas, o Zeda também tá aí, né? Pô, muito amor aí por todos vocês, Glaucia também, cara, muito feliz por isso. E aí, pô, vou abrir um poema que diz o seguinte: quem sou eu? Porríssima nenhuma. Um sujeito que buscava por si mesmo e no dia em que se achou, se escafedeu. Enfim, e sou poeta, sou declamador, sou produtor cultural, sou professor e a minha casa, onde eu surgi, foi na Faculdade de Letras, assim, naquele pátio central, que para mim é um lugar maravilhoso, é o pulmão da faculdade, né? Biblioteca é o coração e o pátio central o pulmão. E ali eu tive uma das maiores lições da minha vida e do meu curso, foram ali com os meus camaradas, recitando poemas, minhas amigas, pô, aquela galera maravilhosa. E que bom que tem
um pessoal aqui também, né, junto, que viveu também esses momentos, e que não terminaram, porque se continuam, se multiplicam, se estendem, se reformulam e tocam outras pessoas de outras maneiras, e é assim que a gente vai celebrando esse movimento. E eu quero falar um outro poema que diz o seguinte: esses poucos diplomas que ganhei não atestam know-how sobre poesia. Mais valor, veja bem, parecem ter enfeitando as paredes da cozinha. E a mancha de café que os margeia, não se engane, foi pura disciplina. Noites e goles, anos de fissura que larguei ao cruzar essas esquinas. Quando moleque, achava que poesia se aprendia sublinhando as catacreses, decorando as palavras mais robustas. Hoje gravo, poesia é essa greve que rasga a superfície de uma língua e enche a minha boca de saúvas. Ah, curtição, que bom a gente estar aqui. Estou me lembrando de novo do Pátio Central, aí com a galera. Que máximo. Falar um outro poema que se chama Aquário. Nem falei dos meus livros, enfim. Depois eu falo se der tempo, se não também, isso aí. Só da gente já estar aqui, a gente já está vivenciando essas páginas, já estão sendo vividas, experimentadas. Que maravilha! E eu sempre esqueço de falar dessas coisas, mas depois eu falo aí, sei lá. Vamos lá para o próximo poema chamado Aquário. Fala aí, Tiago, que maneiro, meu irmão, tamo aí junto. Aquário, sem você eu seria mais triste que um aniversário triste. Quando conheci teu beijo, a minha vida se tornou uma piscina, as cores ficaram mais abertas e os dias. Era como se os dias tivessem ganhado um par de patins, novinhos em folha. Nessa noite em que te vejo dormir, e não posso deslizar para dentro dos teus sonhos, mas somente retirar os lençóis para que dezembro não te faça suar. Nessa noite sem estrelas, meu amor, é só isso que desejo, que tudo permaneça como está. O dia não venha, sonhos não me levem, para que eu possa admirar sem pressa o movimento delicado para cima, para baixo das suas costelas, e os cabelos povoando travesseiros, e nossos pés entrelaçados. Sem você, namorada, eu seria uma flor dentro de um aquário. E eu quero fechar também com um poema falando da nossa filhota maravilhosa, Gaia, que é aniversário dela também, né? A gente daqui a pouco vai lá, assim, quer dizer, foi no dia 9. Ontem foi aniversário da Helene, a gente vai também cantar uns parabéns para a Helene aí, ó. Beijão, Helene, salve, salve. Não dei parabéns no Facebook, que eu não aguento mais aquele negócio de dar parabéns no Facebook. Todo dia você tem que dar parabéns para 10 pessoas. Eu falo, pô, parece que a coisa se mecaniza, se automatizou. Então melhor a gente poder dar parabéns aqui agora, né? Enfim, não se torna que isso não se torne uma obrigação, né? Que se torne sempre vivo, né? E, enfim, é isso. Você merece, você merece. E para fechar, com Gaia, né? Minha filhota, poema que eu escrevi para ela. Quando nasceu, né? Um pouco, enfim, não no exato momento, enfim. Quando peguei teu coração na ponta dos dedos, um navio cruzou a minha sala. Aquele domingo azul, aquela colcha verde, teus olhos inocentes como um oceano, tua pele serena como a ventania. Gaia, no meu colo, teu grito de luz. É isso, Gaia nessa vida nova, completando aí 3 anos, e que bom, estamos aí, e muito amor por vocês, só isso, mas que eu quero dizer, muito amor, muito feliz de estar aqui com vocês, e vamos celebrar que a gente precisa disso, é isso que nos mantém saudáveis, que nos mantém vivos, perspectivas, a gente precisa se alimentar, nem que seja de ilusões, a gente precisa também se iludir, e, enfim, que não seja também uma ilusão, mas a gente está aqui junto, isso também
uma ilusão compartilhada passa a se tornar mais verídica, mais factível, não é verdade? E que bom que estamos aqui, né, poetas, amantes da poesia juntos para celebrar, né, esse momento. Gente, muito beijo para vocês aí, muito feliz. Valeu. Vamos para João, para a poesia. Mais que necessária, mais profunda, mais potente. Gostaria de convidar agora a Elaine, aniversariante da véspera. Parabéns e Obrigada. A palavra é sua. Nossa, meu coração está batendo muito forte, eu estou muito emocionada. Vai ser difícil falar agora. Bom, eu nasci ontem às 11h15 da manhã, então eu já estou numa semana de muita emoção por causa disso. E, poxa, estar aqui nesse evento tão alegre, com a Selma aqui com a gente, uma mulher que abriu tantos caminhos para nós, assim, né, que a gente só tem a agradecer, assim, a tanta luta, né, a tanta construção também de possibilidades para os mais novos, né, então saúdo essa minha mais velha e agradeço muito. Nossa, assim, que alegria estar aqui também com vários amigos, pessoas que eu amo, pessoas com quem eu pude me inventar e me construir na Letras, né? Então, muitos amigos aqui da Letras, pessoas com quem eu tive relações profundas e que me transformaram muito, com quem eu pude crescer ao longo da vida. Então, eu realmente estou muito emocionada. Eu nem achei que eu ia ficar tanto, porque essa coisa de Meet, né? Eu pensei, nossa, vai ser uma coisa distante e fria. Eu estou, assim, com o meu coração batendo muito forte. Eu estou muito comovida. Só tenho a agradecer. Abrir a minha fala saudando Exu, Laroie, que é o Senhor da Palavra, o Senhor dos Caminhos, que eu possa ter boas palavras para contribuir com esse momento tão bonito, de pessoas que trabalham com a palavra e que sabem o quanto que a palavra é poderosa, o quanto que a palavra tem axé, e quanto que a palavra transforma a realidade. Então, Laroie, que eu possa ter boas palavras. Enfim, meu nome é Elaine, eu sou uma mulher negra, cria da Rocinha, sou cria da UFRJ também, mais de 10 anos ali naquela casa. Defendi meu doutorado ano passado, pesquisando poetas negras contemporâneas. É uma tese, um estudo que me transformou profundamente e que eu quis contribuir com a visibilização de artistas negras muito incríveis e que muitas vezes ficam apagadas injustamente, né? A Selma falou da Carolina Maria, falou da Geni Guimarães, que são intelectuais negras impressionantes, importantes para o mundo inteiro, e muitas vezes nós aqui no Brasil não conhecemos, não saudamos, não lemos, e isso é algo muito grave, e isso é mais um testemunho do racismo que está totalmente normalizado na nossa sociedade, que a gente está totalmente acostumado a ele e por isso nem o reconhece, né? Selma, eu também estou na FLUP, também estou fazendo esse processo de reescrita do quarto de despejo. Eu fico muito feliz de saber que você também está fazendo parte disso. É uma alegria, tomara que a gente possa se conhecer presencialmente no outro momento, né? Bom, acho que já chega, né? Eu não tenho nenhum livro publicado, mas eu tenho um livro no Prelo de poemas, chama Nascente, vai sair pela editora Garupa, com a editora Casa 1. É um livro que, na verdade, já era para ter sido lançado, mas com a pandemia e tudo mais, esse lançamento foi adiado. Do jeito que as coisas caminham, é bem provável que tenha uma publicação assim, online mesmo, essas coisas, né? E aí eu peço ajuda para todo mundo que está aqui, quando o livro sair, na pré-venda, comprar. Vai ser um livro
com preço acessível, isso é bem legal, assim, essa coleção da Garupa, ela tem um preço bem acessível, possível para todo mundo poder comprar, e prazer de estar aqui. Eu vou ler alguns poemas desse livro e alguns não. Vou começar minha leitura aqui. Vocês me perdoem se eu estou um pouco nervosa de verdade, então talvez sei lá, a voz embarga um pouco, né? Vou tentar ler da melhor maneira possível, tá? Elegbara. Abri as portas do meu corpo, fumaça rosa. Eu entrava na casa dos meus avós paternos e encarava a carranca, boca escancarada, os dentes e a língua diziam-me: é tudo mentira. Eu ficava sem chão, posta à prova. Ela me engolia como um ovo cru quebrado num copo de geleia. Me deglutiu diversas vezes, divertida com a minha inexperiência. Submetida a este treino, sobrevivi à infância. Santa. Demorou até eu entender que a casa não era dela. Nos recebia aos domingos, de camisola fina, se movia lentamente, muito dona do espaço. Ela era minha fada madrinha. Nunca encontrei ela em outro lugar que não naquela casa, no alto da montanha, no meio da floresta. Tinha muita pele sobrando em seu corpo. Quando falava, elas tremiam todas. Talvez por isso falasse pouco, como uma santa. Sorria, os olhos azulados ficavam úmidos e doces, às vezes doces demais, gelados, em meio ao silêncio da cozinha. A minha fada madrinha tinha muito açúcar no sangue. Um dia, comeu uma caixa de bombons garoto e dormiu para sempre. Segundo sexo. Há semanas desiludida, Simone de Beauvoir não falava de nós. As musas do Olimpo não nos dizem respeito. Coeffer. Quando eu era criança, acompanhava minha mãe em suas idas ao cabeleireiro. Eram os anos 80 e os salões pobres chamavam Coeffer. Posso organizar minha infância pelos diferentes coiffeurs de minha mãe. Para todos, as mesmas regras. Minha mãe só confiava em travestis e sempre cortava o cabelo Joãozinho. Mamografia. Nossa, eu estou metralhando o poema, né, galera? Foi mal. Mamografia. Na tela do exame de ultrassom, minha mama é um pequeno mar obscuro, cheio de fibras e bocas que se abrem e fecham para a morte. O nódulo palpável no seio era gordura e derreteu. O seu amor era vidro e se quebrou. Em busca do jardim de minhas mães. Lane Alice Walker. A narrativa dessas histórias que saíam dos lábios da minha mãe tão naturalmente quanto sua respiração. E penso nas narrativas que escapam dos lábios como hálito vital, fumaça de tabaco cheiroso, sopro que vem do meio do corpo. Minha mãe demorou muito tempo para aprender a deixá-la sair assim, como quem transpira em um dia de domingo, ou como quem respira fundo e dá uma gargalhada desarmada. Quando eu era criança, ela comprava LPs coloridos com narrativas de histórias infantis e também coleções de livros de contos de fada, mas ela mesma não contava suas histórias. Lembro de uma história sua que ouvi quando era adolescente, sobre sua primeira festa de aniversário, aos 15 anos, organizada por ela mesma, com o dinheiro de seu próprio salário. Quando o pai viu a festa, destruiu tudo e a cobriu de vergonha. Acho que minha mãe se protegia de suas histórias, enquanto mantinha chiando a TV ligada,
enquanto exigia que tudo estivesse muito limpo, enquanto reclamava do meu desejo de viver ou da melancolia de meu pai. Enquanto isso, suas histórias continuavam borbulhando em seu útero, sem imagem e sem palavra, em silêncio. Elas vibram ainda hoje, na pele dos filhos, os que nasceram e os que não nasceram. Saberei eu traduzir esses silêncios herdados em canto cheiroso, em hálito de sereia? É isso, gente. Obrigada. Que linda! Obrigada. Obrigada. Durante a organização, Fabiana, a gente não pensou em seguro de saúde, né, para os inscritos, para poder proteger dos poemas, né? Vamos lá. Marcelo Reis de Melo. Vai ser um prazer conhecer você, vai ser um prazer ouvir seus poemas. Por favor, vem para cá falar com a gente. Oi, Fabiana. Oi, Luiz Gui. Eu não estou me vendo aqui, eu não sei se eu estou sem imagem, o que está acontecendo, mas de qualquer Você maneira... está sem imagem para a gente, não está? Pois mas eu estou com a câmera ligada aqui, eu não sei por que eu estou sem imagem. Deixa eu ver se eu tiro essa... Tem uma webcam aqui, deixa eu ver se eu tiro o computador, se funciona. Mas se não funcionar, vai só a voz mesmo. Isso. Acho que vai ser o jeito. Enfim, eu testei com a câmera do computador aqui, mas essas coisas acontecem. Gente, é um prazer enorme estar com vocês aqui, estar entre educadores, colegas, né, da poesia ou não. Agradeço imensamente o convite, gosto muito de várias pessoas que estão aqui, que eu conheço, e as que eu não conheço, adoraria conhecer, adoraria que a gente pudesse ir para um boteco depois tomar cerveja e se conhecer melhor. Mas também está sendo bonito o que a gente tem aqui, a possibilidade de falar uns poemas, ouvir principalmente os poemas de vocês. Eu sou professor também, eu tive uma passagem breve, mais intensa, pelo CAP do FRJ, onde tive com alguns dos professores que estão aqui, com a Cris, com o André, com a Daiane, enfim, é sempre um prazer também estar aqui com a Estela, com a Helene, e, enfim, com o Luiz Guilherme, que é um grande amigo já de longa data, acho que já dá para dizer isso, né, Gui? E atualmente eu trabalho na área de extensão de literatura lá da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, na UERJ. Acho que é um trabalho importante também, né, essa dimensão extensionista da educação pública, às vezes é subvalorizada, a gente sofre, às vezes, inclusive, diante de políticas institucionais da universidade que favorecem, né, o que acontece nos institutos, e a gente está lá pelejando para abrir a universidade para as demandas comunitárias, né, para tudo que acontece ao redor da universidade. E em relação à poesia, tanto na academia, meu mestrado, meu doutorado, estudei poesia, estou estudando a poesia aí há quase 10 anos, e tive uma pequena editora também, que acabou esse ano, a Cozinha Experimental, a gente publicou alguns poetas também, a Oficina Experimental de Poesia, com a qual alguns dos poetas que estão aqui também tiveram contato, Luiz Guilherme esteve lá, Estela, Helene também, se não me engano. E, enfim, acho que basta como apresentação inicial. Vou ler alguns poemas do meu livro recém-lançado pela Garupa. Eu não sabia, Helene, que você ia lançar livro pela Garupa também, que bom. É uma editora muito querida, assim, né? Assim, eu acho muito importante o trabalho da Juliana, inclusive. Aliás, Helene, adorei seus poemas, viu? Eu fiquei com o poema do cabeleireiro na cabeça, achei ótimo aquele poema, muito bom. Muito massa.
Então vou ler aqui um poema chamado Brasil 2, que está no começo desse livrinho, chamado José Mergulha para Sempre na Piscina Azul, que é o título de uma notícia que saiu na capa do Jornal do Brasil em março de 1972. Um sujeito pulou o muro de uma mansão na Tijuca e se atirou na piscina e morreu nessa piscina. Então, o título dessa notícia, não sei, foi provavelmente algum poeta que trabalhava no Jornal do Brasil nessa época que escreveu essa notícia, porque é uma notícia maravilhosa, noticiando, né, esse suicídio ou essa morte acidental de um José lá, que é esse José que mergulha para sempre na piscina azul. Bom, esse poema se chama Brasil 2, e é assim. Há dias, em que a covardia é a única nudez possível. Há dias como hoje, em que a pátria, embora continue sendo o último refúgio dos canalhas, é sobretudo um destino, eu ia dizer, feudal, da nossa tristeza. Sim, talvez uma estranha insônia nasça desse instante em que, mais do que pernilongos, descobrem-se parasitas reais procurando sangue pela casa. Mas há dias em que a covardia é o café do poeta, e há dias em que a poesia é o café do covarde. E, de novo, assim que o Rio e seus mendigos, tanto quanto os veranistas de Miami, acordarem ao som de balas e panelas, agora um tanto mais metálicas que este pequeno sol de subúrbio, veremos do que são feitas as palavras, de que carne nasce o estranho fanal que move a fome. Talvez não sobre outro som além dos caminhões nos canteiros olímpicos, lembrando quão próximos e quão far away estamos from Greece. Talvez não sobre outro som senão, como na câmera anecoica de John Cage, o deplorável coração do mundo. E quando digo Grécia e digo mundo, espero não soar tão épico que não se possa figurar a espécie de mediocridade que elegi para não cair em desconforto. No fim, talvez queira não encontrar um começo possível para este dia, nem torço para que depressa se precipite noutra era geológica, ainda mais estúpida ou menos. Apenas espero conseguir frequentar os mesmos mercados que o resto da gente, sem olhar para o chão nem para o céu, procurando entender o ponto médio em que o macaco ciosamente descobriu, não o fogo, a aspirina. Bom, esse poema chamado Brasil 2, ele é um poema para o Brasil em duas partes, mas eu vou ficar só com essa segunda parte, e vou ler um poema para minha sobrinha querida, Luísa, pequenina, que também está nesse livro, José Mergulha para Sempre na Piscina Azul. Então, Anatomia das Pálpebras para a Luísa. Fechar os olhos não é fabricar timidamente à noite. Abri-los ainda não é encarar de frente o fogo. Apenas a primeira camada das pálpebras é feita de pele, e só quando se estanca entre a pele e o coração qualquer desnível é porque se abriram, dentro ou sobre as quais, embora tão finas, um pouco de músculo e tecido laxo, glândulas, inervações, mais 150 cílios contra a tempestade. Há coisas entre ver e não ver que não conhecemos por mais de uma noite, através da qual tudo parece possível. Em anos terríveis como este, que se acabam como se nascessem de novo e de novo, damos-nos conta de que olhar tem a ver também, ou sobretudo, com o tempo. O tempo que, como os olhos, só se mostra em superfície, esconde fissuras, fossas, canais e toda a estranha maquinaria das lágrimas. As horas podem ser uma exalação oftálmica. O corpo transpira oxímoros. A pele que somos é a pele mais nova. Ainda assim, Nava dizia, o espelho da memória. E não há nada mais profundo do que os olhos de um bebê. Bom, acho que era isso, Luiz, que eu preparei, cara, e que eu queria ler para vocês. E, enfim, uma alegria muito grande. Termino só recorrendo a uma imagem que eu acho importante para esse tempo, né, tão marcado pelo signo da asfixia, né, tanto pelo racismo que, enfim, aparece de maneira tão violenta, né, com a morte do George Floyd, que remete à morte de tantos outros negros asfixiados, né, metaforicamente ou não, né, com os joelhos na garganta ou não,
E a partir dessa imagem eu lembrei que o Paul Celan, que é um poeta que eu gosto muito, um poeta de língua alemã que perdeu os pais nos campos de concentração, né, a mãe com um tiro na nuca e o pai que acabou morrendo de tifo antes de ser assassinado, ele tem um livro chamado Atemwende, que é mudança de respiração, e a proposta do Celan é que a poesia depois do Holocausto, a poesia depois da guerra, a poesia depois da escravidão, ela só faz sentido quando ela se apresenta como uma tentativa de mudança de respiração, que seria uma tentativa de inversão total dos nossos paradigmas em relação à escrita, né? Que não seja uma escrita representativa de nada, mas que seja uma escrita que se apresenta como uma possibilidade de mudança de respiração, né? E nesse momento em que a gente tem visto esses episódios lamentáveis enfim, e repetidos de tantos modos, junto com essa doença, que também é uma doença que atinge as vias aéreas, os pulmões, gostaria de propor, então, que a poesia funciona aí para os colegas, professores e poetas como uma mudança de respiração. É isso, um grande abraço para vocês, beijo grande, fiquem bem, tamo junto, contem sempre comigo. Muito obrigado, Marcelo. Fabiana, vamos convidar agora a Estela Rosa para fazer as suas honras. Estela, com você a palavra. Oi, gente, tudo bem? Eu, como a Helene, sempre fico um pouquinho nervosa, mas vocês estão conseguindo me ouvir, gente? Tá tudo ok? Sim. Sempre bom confirmar, né, nesses tempos, assim, sempre bom confirmar se tá tudo ok. Mas, primeiro de tudo, eu queria agradecer, porque, assim, não só por ter essa oportunidade de ler aqui com vocês, mas por estar junto de pessoas tão maravilhosas, assim, eu tô me sentindo, uma situação de estar em casa, estando em casa, porque é isso, né, o que a gente tem para fazer agora tá em casa, e, enfim, assim, é isso, eu tô sentindo como se eu estivesse numa outra casa também, que foi como o João falou, nesse pátio da Letras, junto com pessoas que me acompanham se a gente fizer as contas aqui, há 16 anos, né, que foi quando a gente se cruzou pela primeira vez naquele corredor. Então, assim, é muito incrível saber que 16 anos depois a gente está trilhando caminhos paralelos e que a gente está resistindo todo mundo junto e que nós fizemos boas escolhas em manter a gente na memória, assim, porque é isso, são recortes que a gente faz e cruzar com vocês aqui é muito incrível. Bom, eu sou Estela Rosa, né, óbvio. Eu costumo dizer para as pessoas que eu sou caipira e eu sempre tendo a explicar isso, porque às vezes as pessoas me perguntam, né, por que eu me chamo caipira, e eu falo que quando eu estou na cidade eu sou caipira, e quando eu estou no interior eu sou da cidade. Então, assim, habitar esse lugar de entre... Eu estava agora na cidade dos meus pais, voltei de lá, então volto de lá sempre com um pouquinho de sotaque, falando então estou me sentindo um pouquinho mais caipira hoje. E queria começar isso tudo aqui... Bom, eu sou curadora da Mulheres que Escrevem, sou pesquisadora na UFRJ, faço mestrado em tradução e feminismo, estudo literatura hispano-americana, escrita por mulheres, com uma abordagem um pouquinho católica para falar dos santos, que é algo que eu gosto muito, que vem dessa minha cultura do interior. E, bom, defender a universidade pública, porque agora estamos em casa e continuamos tendo que defender esse lugar, então acho que sempre que eu começo a falar qualquer coisa, eu preciso falar da UFRJ, da UERJ, da UF, da Unirio, para falar daqui do Rio de Janeiro, né, do quanto a gente precisa defender esses lugares. Marcelo está aí falando sobre isso também, que é tão importante. E, bom, eu queria começar falando exatamente isso. No elevador eu penso na roça eu penso no elevador, é bem isso mesmo. E eu queria começar citando 2 trechos da Glória Anzaldúa, de 2 ensaios diferentes, que estão disponíveis online, traduzidos em português. Um deles está publicado pela UF, que se chama Como Domar uma Língua Selvagem, e o outro é Cartas a Escritoras do Terceiro Mundo,
que está publicada pela, se eu não me engano, pela PUC, não tenho certeza, mas é de uma revista chamada Estudos Feministas. Porque, como eu sou da Mulheres que Escrevem, eu acho muito importante sempre trazer uma outra mulher junto comigo, e a Glória Anzaldúa é essa presença que está sempre do meu lado, porque ela fala muito comigo desse lugar de pessoa do interior. Então, eu queria começar falando um trechinho do Como Domar uma Língua Selvagem, que é assim: em boca cerrada não entram moscas, em boca fechada não entra mosca. É um ditado que eu ouvia sempre quando era criança. Ser faladeira era ser uma fofoqueira e uma mentirosa, falar demais. Muchachitas bien criadas, garotas bem comportadas não respondem. É uma falta de respeito responder à mãe ou ao pai. Eu me lembro de um dos pecados que eu tive que contar ao padre no confessionário, numa das poucas vezes em que eu fui me confessar. Responder à minha mãe. Hablar para trás, repelar. Bocuda, respondona, fofoqueira, boca grande, questionadora, leve trás, são todos signos de quem é malcriada. Na minha cultura, todas essas palavras são depreciativas e aplicadas a mulheres. Eu nunca ouvi aplicadas a homens. E o outro trecho que eu queria ler é esse dessa carta dela a mulheres do terceiro mundo, que ela diz assim: por que sou levada a escrever? Porque a escrita me salva da complacência que me amedronta. Porque não tenho escolha. Porque devo manter vivo o espírito de minha revolta e a mim mesma também. Porque o mundo que crio na escrita compensa o que o mundo real não me dá. No escrever, coloco ordem no mundo, coloco nele uma alça para poder segurá-lo. Escrevo porque a vida não aplaca meus apetites e minha fome. Escrevo para registrar o que os outros apagam quando falo, para reescrever as histórias mal escritas sobre mim e sobre você, para me tornar mais íntima comigo mesma e consigo, para me descobrir, preservar-me, construir-me, alcançar a autonomia, para desfazer os mitos de que sou uma profetisa louca ou uma pobre alma sofredora, para me convencer de que tenho valor e que o que eu tenho para dizer não é um monte de merda, para mostrar que eu posso e que eu escreverei sem me importar com as advertências contrárias. Escreverei sobre o não dito, sem me importar com o suspiro de ultraje do censor e da audiência. Finalmente, escrevo porque tenho medo de escrever, mas tenho um medo ainda maior de não escrever. Aí agora eu me coloco nessa cilada aí de ler depois de ler a Glória Anzaldúa, entendeu? Porque a onda é essa, se colocar em cilada. Mas, vamos lá. Eu tenho 2 livros publicados. Esse é Um Rojão Atado da Memória, que foi o meu primeiro livro publicado pela 7 Letras no ano passado, junto com 2 outras poetas que eu sou muito feliz de andar juntos, de mão dada. Esse lançamento foi incrível, que é a Ana Carolina Cis, com quem eu divido meu teto, ou seja, um teto todo nosso, não todo meu, e a Valesca Torres, que é essa outra poeta incrível também, que está sempre junto comigo. Então, eu queria começar lendo esse poema que se chama Aos 30. E ele diz assim: ontem, uma amiga me ligou, daquelas amigas que não se vê há anos, quase parecem 30 anos. E ela me dizia, entrecortando assuntos, que a vida é mesmo uma sobreposição que só se vê em partes. E quando nos damos conta dos horrores que somos, quando nos damos conta dos horrores que somos há menos de 20 mil anos, com o surgimento do Homo sapiens sapiens, nos damos conta dos horrores que somos e dos horrores que ainda seremos, da imensidão que achamos que somos, das perdas inestimáveis, das mudanças, extinções. Somos os horrores que somos, porque somos Homo sapiens sapiens. Há menos de 20 mil anos, não éramos nada mais que coletores nômades, e morríamos na boca dos horrores. E me pergunto se ainda não somos os horrores nômades que colhem com a boca pequenas frutas pelo caminho, engolindo alguns sapos, pequenos insetos e desaforos, coletores de traumas, horrores, desesperos, brilhos e horrores, os horrores que somos e nós, que brilhamos tanto, que esquecemos. Outro dia,
Uma amiga me disse, digitando com os seus dedos nos horrores evolutivos que nos permitem zap, zap, poemas, reflexões, desabafos, desolações, na tela de um aparelho feito por mãos ainda escravizadas em algum lugar, porque somos os horrores que somos, homo sapiens sapiens. Ela me dizia, eu vou falar uma coisa meio louca, mas às vezes eu acho que só passando pelo estágio de achar a vida completamente insignificante, sem sentido, para poder chegar ao estágio de achá-la significante com sentido, porque nada importa. Quantas frutas ela precisou coletar ao longo de 20 mil anos para chegar a essa conclusão? Eu não sei. Minha mãe não fala coletar, nem colher, nem pegar. Ela fala apanhar. Minha mãe ainda apanha frutas do pé, mesmo sendo os horrores que somos, homo sapiens sapiens, ainda apanhamos pequenos insetos. E um dia ainda vamos descobrir que já apanhamos o suficiente, o horror dos coletores nômades, e que já achamos o suficiente que apanhar era amor. Bom, vamos lá. E aí agora... Obrigada, gente, ficou vergonha. Sou caipira, gente, para. E agora eu queria ler um poema de um livrinho que eu escrevi, que é o meu xodózinho, assim. É uma sensação muito engraçada, assim, você escrever uma coisa, ela virar seu xodózinho, porque dizem que a gente não pode ficar muito se orgulhando do que a gente faz, né? Você tem que ter um pouquinho de vergonha. Mas ele é o meu xodózinho, ele se chama Miguel, é um livrinho de uma coleção das 7 letras, que se chama Megamini, que muitos dos poetas que eu conheço têm um Megamini, e o Megamini normalmente é o xodózinho do poeta também. Não sei se pelo tamanhinho. Mas Miguel, já dando um grande spoiler, é sobre a minha cidade. E eu achei que eu precisava transformar a minha cidade em alguém, para poder dar voz a ela, já que ela é uma cidadezinha do interior que costuma não figurar muito no mapa, a não ser nas exposições pecuárias, né? E aí eu queria ler esse poema, que ele não tem título, e ele começa assim. Ele me conta que toda sexta-feira se sente um caminhão cegonha carregado de utilitários, pretos, brancos e cinzas. Trabalhar me fode as juntas. Tô com o ombro travado há 2 semanas. Toda sexta-feira eu me sento no banco de cimento na porta do posto de saúde. Na Praça da Ponte, o sol bate nas costas às 9h45. Desde as 7 horas, sentados na fila, o primeiro a ser atendido provavelmente chegou às 4h40, um utilitário cinza no caminhão cegonha. Uma senhora aborda uma toalhinha de rosto azul celeste para Miguel. Já bordados, 2 ramos de flores não identificadas com 5 pétalas cada. Ela acerta o meio da toalha com os dedos alinhados e começa a bordar pelo R central de Dr. Pereira. Toalha de rosto é algo muito pessoal. Ele me conta que odeia ganhar presentes, fica na obrigação de decorar nomes, não gosta de magoar as senhorinhas dedicadas, os soquetes de palmito, as sacolas de manga carlotinha, tão docinhas essas demais, doutor. Toda sexta-feira Miguel se sente um pouco mal. Mas depois calça seu mocassim e pensa em Claudete repetindo. A realidade, Miguel, apesar de sexta, ela é demais. E aí, esse livro eu escrevi fazendo uma pesquisa sobre o Miguel Pereira, que foi um grande médico republicano numa época em que a gente ainda estava no Império, e ele estudou no Pedro II. E ele tinha um jornal que ele fez no Pedro II, se chamava A Refrega, em que ele defendia a República. Então, assim, eu acho muito importante falar desse homem que virou um militante da saúde pública em 1918, 1916, por aí, 1910. Ele defendia a saúde pública com acesso a todos, e ele fez um dos primeiros movimentos de ir para o interior levando saúde por conta da epidemia do cólera. Então, ele tinha uma caravana em que ele ia como esse médico principal e tratar as pessoas no interior e fazer essa descoberta de que a cólera era pela água, e ele também defendia muito o saneamento básico. Então, assim, eu acho que em tempos como esse, falar de Miguel Pereira, não só da cidade do interior, mas também desse homem de quem a gente não sabe muito.
o título de Miguel Pereira, terceiro melhor clima do mundo, vem porque ele levou um sanatório de tuberculose para a cidade, porque ele acreditava que o ar da cidade curava as pessoas. Ele acabou morrendo lá, numa fazenda que ainda existe, e a filha dele era crítica literária, a Lúcia Miguel Pereira. Então, assim, esses atravessamentos são muito bacanas. Ela escrevia sobre Machado de Assis. Então, assim, eu acho isso muito incrível. E aí o Miguel Pereira, numa tribuna no Conselho de Medicina, no Rio de Janeiro, que ele era presidente do Conselho de Medicina, ele, num momento muito puto com todo mundo, que não dava atenção a essa caravana que ia para o interior, ele solta essa frase que eu acho que ela tem 104 anos que foi proferida essa frase, e eu botei ela no livro porque eu acho ela muito importante, que é a seguinte: o Brasil é ainda um vasto hospital. Ele disse isso em outubro de 1916. E eu acho que, assim, a gente nem precisa atualizar nada, né? E acho que é isso, gente. Eu até tinha separado outras coisas para ler, mas é isso. Eu acabo virando militudo e falando mais do que lendo poema sempre. Quem me conhece sabe que eu sou assim. E acho que é isso. Agradecer por poder falar essas coisas aqui e contar um pouquinho dessas histórias e ler uns poeminhas. Obrigada, gente. Obrigada, Estela, Rosa. E agora eu quero convidar Selma Maria da Silva e seus poemas. Por favor, Selma. Você acha que é perto de nós? Eu vou tentar, não sei se eu vou conseguir, que a pessoa é velhinha e abusada, apresentar um poema aqui para vocês, que é um poema. Esse livro, melhor dizendo, é importante falar que ele reúne poema desde a minha adolescência, que vai há algum tempo atrás, né? Já tem muito tempo que eu fui adolescente. Então, eu tenho um poema que eu escrevi, que estava nos meus livros, meus cadernos de poesia na minha adolescência, que é um poema, aproveitando que a Estela colocou, que é um poema que eu gosto muito, é aqueles que a gente é apaixonada, né, pelo poema. E esse poema, eu gosto muito dele. Vou tentar mostrar aqui, que eu acho que ver se eu consigo. Deixa eu ver. Se aparece. Não. Ele abriu. Acho que eu não consegui. Deixa eu ver. Alguma coisa vai acontecer, tá? Não. Apareceu ou não? Não, mas apareceu que você está com uma apresentação em curso. Peraí, vou parar. Não, eu não vou tentar. Vamos ser mais modestos para parar com essa palhaçada e vamos fazer só alguma coisinha aqui, né? Que está todo mundo apresentando. Bom, o poema que eu gostaria de falar, o primeiro poema, é um poema que... Meus poemas, eles não têm títulos, né? Eu só coloco o título quando eu sou obrigada. E as pessoas adoram obrigar as pessoas a fazerem coisas, né? Então, eu só faço quando eu sou obrigada. Fora disso, eu não tenho títulos em poema. Então, meu poema é um poema que eu escrevi, eu devia ter uns 14, 15 anos, mais ou menos, e depois eu reescrevi ele mais tarde, aos 17 anos, que o poema diz o seguinte. Aliás, por que esse poema volta à minha vida depois? Eu sempre gostei muito de poesia. Então, Torquato Neto era um poeta que eu gostava muito. E ele tinha poemas muito curtos, muito fortes, muito presentes, musicais. Então, esse poema diz o seguinte: brinco de ser meio caminho para conseguir chegar ao fim. É um poema que eu gosto, é um poema de 3 linhas, né? Mas eu gosto muito desse poema. Esse poema diz muito de mim. E junto com esse poema, eu gostaria de ler um outro poema, que está ao lado dele no livro. Diz o seguinte: surdas vozes, sorrisos, passos, meros enganos, estranhos negros seres, raios de sol penetram a sala de aula. Tantos e tantos sons, verdades e mentiras, lado a lado. Não sou descendente de escravos, sou descendente de povos africanos. Compreenda, aprenda.
que eu acho que é uma questão que muitas pessoas precisam aprender nesse país, que toda vez que fala, né, do afrodescendente, né, como uma coisa vaga, né, assustadora, como se a África fosse alguma coisa muito pequena e eu pudesse falar da minha afrodescendência, sabe? A África é um continente. Então, falar de afrodescendência limita muito de ser quem eu sou, não amplia, muito pelo contrário, no meu entendimento. E esse poema se faz em cima de uma fala de Makota Waldina, que já me deixou há algum tempo. Ela diz: não sou descendente de escravos, eu descendo de seres humanos escravizados. Né? Então é importante dizer isso, porque a gente está falando de uma escrita, né, que se reivindica como uma literatura negra e uma escrita feminina negra, e é desse lugar que eu quero falar. E aí, queria agradecer publicamente aqui Fabiana, né, que eu vou ser uma poeta internacional. Em setembro serão publicados 3 poemas meus em espanhol, e foi com a ajuda da Fabiana que esse fato aconteceu. Então eu não vou ler em espanhol, porque eu não me atrevo, né, Fabiana? Porque vamos combinar, né? Sabe? Eu falo mais portunhol do que espanhol. E eu vou ler só um poema. Diz o seguinte: vago, algo trago, ardo, desejo, queimo palavras, esperanças, fumaças, negras conquistas, mulher, mãe, poetisa, receita, tempero, medidas, escolha, entranha, êxtase, desejo, gozo, em versos. No botequim da esquina, na praia de tardinha, na sala, na cozinha. Molham as palavras, jorram poemas de mim. Posso ler mais um? Posso? Então, eu vou ler um poema que dizem que eu estou querendo seduzir alguém com esse poema, e eu não acho isso. Eu não tenho cara de sedutora, tem, gente? Combine, pensa bem. Alguém acha que eu tenho cara de sedutora, que eu tenho vontade de seduzir alguém? De jeito nenhum. Sou uma mulherzinha assim, uma senhorazinha idosa, sabe, sem nenhum interesse em nada, sabe? Como todo idoso, já não tem interesse em sexo, com SQ, etc. E por aí vai. Bom, nua vida tua, na vida do espelho, encontro de falas, vividas pelo espelho, pelo olho teu. Vou quebrar teu espelho em 1000 pedaços. Minha vida é muito mais, meu Senhor. Teu reflexo é teu. Não confunda nossas, talvez, semelhantes aparências. Minhas muitas idades escondiam-se atrás de ti ontem. Hoje desnudam-se com o tempo. À volta de ti sabores, de arroz dormido, disfarçado em fogo brando. Tens meus contatos, tatos e fatos. Pernas desenhadas são vasos finos, inscrições de mim. O cabelo movimenta-se ao sabor de um sorriso tátil, quente e forte. Em sua volta, olhares. Chega de Facebook. Quero te sentir inteiro, em e sobre mim. Tenho muitos 20 e poucos anos ainda por viver. Corpo, quase 70 anos, em pleno desejo de 20 e poucos anos. Ainda não sei plenamente o que é ter 70 anos, pois ainda lembro a delícia dos 20 e poucos anos, dos 30, dos 40, dos 50, dos 60. Bom, e aí, para finalizar, porque a Selma é dessas, eu vou ler uma questão que eu escrevi no convite que eu faço, né? Claro que eu sou de letras, influenciada pelas perspectivas dos parâmetros que estão colocados, tentando romper todos eles, né? Quebrando todos os paradigmas existentes do que é fazer poesia, do que não é fazer poesia. E aí eu digo no meu livro, que está à venda, infelizmente, não é um preço que eu posso dizer assim, né? Nesse país que a gente vive com salário de mínimo de R$900, um livro custa R$40. É um livro caro, né, para muita gente, mas esse é o valor que eu consegui colocar no livro. Mas ele está à venda, disponível. Comprem o livro, hein? Assim, educadamente eu peço. E aí é o convite que eu faço a vocês. Use esse espaço para convidar a querida leitora e o querido leitor a compartilharem comigo um pouco da minha intimidade com as palavras. Há em cada palavra escrita o toque íntimo do vivido gozo.
Há muitos gostos, cheiros e sabores trazidos do passado para o presente. Há, sobretudo, leitora e leitor, o desejo de ser um pouco poema em sua vida. A poesia me encanta. O encantamento dela me seduz, me provoca, me indigna e me diz: sou mulher negra. Sou ternura de Geni Mariano Guimarães. Logo escrevo em português como Lélia Gonzalez. Sou estrela com dedos de luz de Miriam Alves. Vivências escritas em tintas, papel, à la Conceição Evaristo. As palavras sangram como as mulheres, como Lia Vieira, Esmeralda Ribeiro, Sônia Fátima Conceição e tantas outras. E aqui é Heleneide, né? Que é o nome dela, não quero errar. E a Iana, que estão aqui. Sim, prazer conhecer você, saber que você está parte desse quilombo que a gente está construindo, de palavras, de muita poesia e de muita escritura. Muito obrigada por você fazer parte desse quilombo. Fico feliz. Fico feliz, a Iana também está aqui, também está nesse quilombo que a gente está construindo e vivendo, né? Um quilombo que a gente está construindo, não, que já existia e a gente está entrando. E aqui eu vou dizer para vocês, meu muito obrigado a todos vocês, um evento maravilhoso, um evento muito bem construído, cuidado, né, afetuoso, e isso é muito importante, que a gente se abra cada vez mais para ouvir e perceber as diferentes formas que se faz poesia. Sabe, eu amo a poesia de Drummond, amo a poesia de Torquato Neto, né, amo a poesia de várias outras pessoas, mas uma poesia de Kuti, né, de Jamon Minca, de Geni Guimarães, de Miriam Alves, né, de tantas outras pessoas. Então é preciso perceber que há muita poesia sendo feita, muita literatura sendo feita. E se a academia não conhece, o problema é dela. Ela que é cega e míope, e não percebe o quanto nós temos de produção, o quanto nós temos de qualidade poética construído cada dia. Eu vou finalizar com um convite a algumas pessoas que estão aqui, porque esse convite é restrito, porque nós estamos propondo uma discussão que vai acontecer esse ano, aliás, no ano que vem, o segundo Enegras. O que é o Enegras? É o encontro de escritoras negras. E nesse encontro de escritoras negras, nós vamos falar da poética negra, da poética escrita feminina, de como que a gente nos construímos. E existe, para quem não acredita, também não é problema meu, existe uma escrita feminina negra. E ela vai falar desse lugar. Como diria Lélia Gonzalez, o lixo vai falar. E o lixo fala com poesia, com qualidade, com amor e com muito desejo de ser feliz. Nós falamos desse lugar. E esse lugar para nós é fascinante e é maravilhoso, sabe? Não, então o convite está feito. As escritoras, hein? Os homens, mesmo que sejam homem preto, não está convidado, está fora, porque a gente quer mulher preta escrevendo, sabe? Então, é para escritoras. É um encontro de escritoras, podem ser mulheres trans, não é problema, desde que sejam mulheres, sabe? O escritor conta para as mulheres. Não é só para mulheres cis, não, para mulheres trans também. Então, estejam convidadésimas e as outras pessoas que quiserem contribuir, né, na infraestrutura, a gente vai precisar de pessoas que cuidem da creche, estão convidadíssimas, sabe? Podem vir, sabe? Porque nós sabemos que os homens sabem trocar fralda, cuidar de criança, porque os homens são pais, né? Então estão convidados. E as mulheres não negras também estão convidadas para construir esse evento. Estão convidadíssimas. A Fabiana está no evento, ela finge que não está, mas ela está, tá? Um beijo grande para todos vocês e muito obrigada. Muito obrigada, Selma. Desculpa, gente. Maravilhosa! Nós temos aí duas escritoras também, né, só para sinalizar a presença, né, da Zezé Barcelos e também da Dayana
Moreira também. E Luiz, desculpe-me, Andréa Bach está por aí, porque a Andréa Bach estava com uma questão com a conexão e creio que ela não conseguiu resolver, e aí eu penso que ela talvez não possa participar. E, pelo visto, a Andréa não está. Então, Luiz, por favor, meu companheiro de mediação, por desse evento. Gente, eu estou emocionado, né, por vários motivos, com os poemas e também com o encerramento do evento. Então, eu gostaria de convidar aqueles que estiveram comigo e com a Fabiana organizando o evento a abrir as câmeras: Cristiane Madanello, Rafael Costa, Luísa Puntaro, André Uzeda, Juscelene Nogueira e Luciana Reis. Nós nos reunimos em torno do grupo de pesquisa Litiscola, e esse evento ele começou por uma mensagem de WhatsApp, né, em maio, em algum momento que eu estava muito aflito com o momento em que nós estamos, né? Eu consultei os colegas que têm feito os eventos, organizado os eventos dentro do Litiscola, saber se havia alguma conversa em relação a esse ano, e percebendo que as conversas não haviam começado por conta da situação em que nós estávamos, eu então convidei, provoquei os colegas do grupo, e alguns deles responderam, e nós formamos uma comissão organizadora, e nos encontramos durante pouco mais de um mês, toda semana, em reuniões de algumas poucas horas, sempre muito falantes e que foram pouco a pouco produzindo esse evento, né? Eu, quando fantasiei o evento, eu imaginei um dia que nós nos encontrássemos e de repente nós tínhamos mais de 10 convidados, um evento organizado, com uma plataforma gratuita e ao mesmo tempo suficiente, que nos preocupou inicialmente. A gente estava apreensivo, né, com toda a questão, que é uma novidade para todos nós, organizar e participar de um evento online, e nós, de fato, procuramos muito, desde o começo, pensar o que um evento, um encontro de professores online poderia representar para cada um de nós, para os professores inscritos, para aqueles convidados que viessem a falar. E eu penso que o que a gente chama de estudo num evento como esse extrapola muito a ideia de estudo como leitura de um livro, né? Porque a gente, nesse evento, promoveu reencontros, novos conhecimentos entre as pessoas, relações de reconhecimento entre pares. Eu penso que isso, entre professores de escola, é uma coisa assim, de uma importância muito grande, a gente criar uma rede de reconhecimento, né? Um evento que está sendo organizado por professores do Colégio Pedro II, do Cefet Rio, do IFRJ, do Colégio de Aplicação da UFRJ. No Litiscola nós ainda temos colegas que atuam na rede FAITEC, que também integram um grupo de pesquisa, e entre os inscritos do evento temos pessoas de todo o Brasil, que atuam também na rede particular, na rede municipal, na rede estadual do Rio de Janeiro, como a gente percebeu durante a semana com as intervenções dos convidados. Então eu queria pensar muito que o sentido do estudo de um evento como esse está relacionado a gente proporcionar a possibilidade de uma experiência de solidariedade, de reencontros, de aprofundamento de relações, de reconhecimento entre pares. Eu penso que nós temos muito a avançar. Eu acho que isso é sempre um horizonte, quando a gente tem qualquer experiência como essa, a gente precisa pensar o que temos a avançar. Eu penso que isso foi verbalizado no evento em momentos diferentes, que nós precisamos avançar com o diálogo com as redes particulares de ensino, né? Também precisamos avançar na nacionalização do diálogo, ou seja, nós tivemos aqui pessoas de Brasília, de São Paulo, do Ceará, dialogando com a gente. Esse já foi um passo, né? Mas esse é um trabalho a ser feito. Precisamos nacionalizar o diálogo entre professores que atuam com o ensino de literatura nas escolas, né? E também o diálogo com a universidade, que é sempre uma
uma tônica, e eu penso que esse diálogo ele tem se transformado bastante. O Lit Escola tem sido marcado por ser um evento, no seu refrão, sempre repetido pelo professor Jorge, ser um evento de professores para professores, e então é muito comum, como aconteceu também nesse ano, que a gente no evento repense os lugares que a universidade historicamente colocou a escola brasileira na sua defesa da escola pública, que a universidade faz e sempre fez, e ao mesmo tempo também, em algumas vezes, num déficit de reconhecimento do lugar de produção de conhecimento das escolas. Eu penso que isso apareceu em algumas falas do evento, e que é uma crítica que nós podemos fazer entre nós para que esse diálogo possa se aprofundar e se reconfigurar com o tempo, né? Então eu queria agradecer imensamente todos os poetas que aceitaram o nosso convite, estão nessa sessão, todos os inscritos que nos acompanharam durante essa semana, em todas as 6 sessões, dizer que o Lit Escola continua vivo e firme na sua comunicação via e-mail, por enquanto, né? Nós também podemos avançar em relação a isso, nós pensamos durante a organização nesse aspecto, né? Mas ainda precisamos perceber como nós temos estrutura e força de trabalho para produzir eventualmente algum site, mas isso a gente pensa com o tempo. Nós temos o nosso e-mail, pelo qual nós contactamos os inscritos, litescola@cp2.g12.br, né? O Lit Escola é o grupo de pesquisa sediado no Colégio Pedro II, e que conta com, é integrado por professores vários, inclusive aqueles que desejarem, de algum modo, colaborar com o Lit Escola também podem nos escrever por e-mail, tá? E, por fim, eu gostaria de, enfim, saudar nosso encontro, lamentar que não teremos uma cerveja aqui depois, ou um encontro no bar, mas muito feliz pela possibilidade desse encontro, de ele ter acontecido do modo como aconteceu, né, online, e que ele, de fato, represente a valorização, o refazimento, o fortalecimento das relações que se produziram aqui, pessoais, profissionais, afetivas, de interesse, todas as que aconteceram. Então, gostaria, mais uma vez, de agradecê-los a todos, desejar a todos um bom fim de semana. Não sei se alguns dos meus colegas, amigos, desejam fazer alguma palavra final da organização, fiquem à vontade. De qualquer maneira, fico comovido e obrigado. Eu queria falar uma coisa muito rapidinho, se não for muito inconveniente. Sim. Pode falar. É que eu não consegui falar. Eu fui professora do Pedro II, eu fui... como é o nome disso? Substituta? Professora Sim. de contrato, enfim, durante 2 anos, dei aula no Maitá, dei aula no Engenho Novo, e de fato foi uma escola para mim. Eu tenho muito carinho pelo Pedro II, e é muita alegria, de fato, estar aqui num outro lugar, né? Eu sou professora, eu não consegui me apresentar direito, né? Eu sou professora também, tal, é assim que eu me sustento. É uma alegria muito grande estar, de alguma maneira, ainda em contato com essa instituição de ensino, que é um modelo. É um modelo para todo mundo que dá aula no Brasil, eu acho. O Pedro II, né, uma instituição que, obviamente, tem muitos problemas, mas que é muito admirável. É o nosso sonho de educação, de certo modo, né, uma educação pública de qualidade para uma diversidade de famílias, né, atendendo uma diversidade de famílias. Só isso. Obrigada. Obrigado, Helene. O Pedro II, enfim, de fato, poderia, né, teria muita coisa assim a falar do Pedro II, mas eu penso que esse lugar que a Helene destacou, que você destacou, me remete sempre muito a um lugar institucional da memória que o Pedro II tem, né? Apareceu aqui em várias falas, enfim, e da representatividade no Rio de Janeiro, na educação. Falar uma coisinha? Claro, Sandra. É o seguinte, né? O Pedro II também tem uma história muito importante ligada à questão de nós na sociedade, né? Lá teve o professor que escreveu a primeira gramática da língua portuguesa, que é um professor negro,
né? Então, o Pedro II, por ser uma instituição pública, ele acolheu, né, e recebeu, independente das leis que proibiam o ingresso dos africanos e seus descendentes nas escolas, o Pedro II foi um espaço onde teve a presença tanto de profissionais, depois, que se tornaram professores, catedráticos, né, da instituição, como de alunos. Então, é importante falar isso, quer dizer, é importante falar da história do Pedro II e do papel dessa escola como uma escola pública e gratuita para todos, e o papel da escola pública, e como que ela é importante para todos nós. Eu sou quem eu sou, porque a escola pública existe. Muito obrigado. Não terei melhores palavras, Selma, para falar do colégio. Muito obrigado. Bom, é isso, queridos e queridos. Muito obrigado. Penso que, então, vamos encerrar. Podemos encerrar com aplausos, como Fabiana produziu no nosso evento. Uma salva de palmas e boa tarde a todos. Um ótimo fim de semana. Só tenho a agradecer. Tchau, tchau, tchau. Fui. Obrigada a todos. Foi lindo. Tchau. Muito bom. Muito bom.